É impressionante o nível de atenção que o Jean Silva atraiu para si próprio. No evento dessa semana, teremos disputa de cinturão do peso pena, a estreia do Patrício Pitbull e o Paddy Pimblett tendo a chance de entrar no top 10. Mesmo assim, um dos assuntos mais falados desse UFC 314 é a luta do Jean Silva contra o Bryce Mitchell. Tanto que o brasileiro diz que está carregando o evento nas costas, mesmo ainda não estando ranqueado e com apenas 4 lutas dentro do UFC. Mas como ele conseguiu todo esse hype, com as suas provocações em cima do Bryce Mitchell e elevando ao máximo as expectativas para essa luta, tá falando que vai nocautear o Bryce Mitchell e que o americano vai se aposentar depois dessa luta. Sem falar na coletiva de imprensa, onde ele levou um globo terrestre para provocar o Bryce Mitchell, que é terraplanista. E ainda tem o caso da rivalidade do Jean Silva com o Diego Lopes, que provoca de vez em quando o brasileiro, que vai fazer a luta principal desse evento contra o Alexander Volkanovski. Ou seja, através dessa rivalidade com o Diego Lopes e com as provocações contra o Bryce Mitchell, o brasileiro conseguiu viralizar de uma forma gigantesca, mesmo sem falar inglês. Mas apesar disso ter um lado bom, afinal ele conseguiu entrar na cabeça do Bryce Mitchell, que encara essa como uma luta de bem contra o mal, falou que não consegue dormir direito desde aquela coletiva e inclusive está levando essa luta para o pessoal. E apesar também do hype e a expectativa que o brasileiro ganhou com essas provocações, isso também tem um lado bem negativo, já que se o Jean Silva acabar perdendo nesse sábado, vamos ver uma queda muito grande, talvez até uma derrota que possa acabar com a carreira dele no sentido psicológico. Isso porque o brasileiro está atraindo um público muito grande e elevando ao máximo as expectativas. Se der qualquer cagada nesse sábado e ele sair derrotado, o público vai cair matando em cima dele como nunca. Quem se tornou fã dele vai se sentir enganado por ele não ter feito o que disse que faria. E quem já não gosta do Jean Silva vai criticar ele das piores formas possíveis, onde vai ser muito difícil se reerguer depois disso. Imagina o Jean Silva estando como um dos destaques do UFC 314, pela primeira vez na vida sendo tratado como uma estrela, com muita gente elogiando e aplaudindo. De uma hora para outra, tudo isso acaba no sábado e nos dias seguintes 100% do público o criticando, dizendo que ele falou demais, que foi muito nariz empinado, que não é tudo isso, e daí para pior. Não é todo mundo que vai ter psicológico para se reerguer depois disso. Pode acabar com uma carreira, mexer para sempre com a cabeça de um lutador, onde nunca mais consegue ser o mesmo. Fora que, como o Jean Silva elevou tanto as expectativas, falando que vai aposentar o Bryce Mitchell, vai dar uma surra, vai vencer fácil e essas coisas, mesmo com o brasileiro vencendo, ele ainda assim pode ser muito criticado. Afinal, se vencer em uma decisão dividida ou passar aperto em algum round, pode ser o suficiente para o público se sentir enganado e encher o Jean Silva de críticas por não ter feito o que disse que iria fazer. E não me entendam errado, eu não estou criticando que o Jean Silva está errado em provocar, muito menos que ele não deveria se promover dessa forma. Pelo contrário, acho que ele está certíssimo de fazer isso. Gostando ou não, é impossível dizer que essas provocações não estão dando resultado. Olha a visibilidade que o brasileiro conseguiu para si, é realmente impressionante. E se cumprir o que prometeu, chegar lá, nocautear e humilhar o Bryce Mitchell, o seu hype vai nas alturas. E na próxima rodada vai acabar sendo emparelhado com um top 5 em um title eliminator. Mas o que eu quero dizer é que em caso de fazer só uma luta morna, passar aperto em alguns momentos, ou até mesmo se acabar sendo derrotado, toda essa atenção que ele conseguiu do público vai voltar contra ele mesmo. E eu não sei se o Jean Silva vai ter psicológico para aguentar uma queda tão grande. Ir do céu ao inferno desse jeito, de um dia para o outro, não deve ser fácil para ninguém. E mesmo tendo apenas 28 anos e ser cheio de potencial, o brasileiro pode não conseguir se reerguer depois de uma derrota tão grande. O medo das críticas, o poder dos xingamentos, podem acabar com uma carreira precocemente. Até porque o Bryce Mitchell é o adversário mais difícil da carreira do Jean Silva. É alguém que pode anular completamente a trocação do brasileiro. Acho o Jean Silva favorito,
Acredito que ele vai conseguir repetir o que o Ilia Topuria e o Josh Emmett fizeram. Mas quando entra no octógono, é 50% para cada lado. Então o brasileiro pode sim acabar sendo derrotado. Então caso você esteja com a expectativa nas alturas, cuidado, porque o Jean Silva pode te decepcionar nesse sábado. Mas é claro, tudo que eu falei nesse vídeo foi a minha opinião e eu quero saber de vocês. Quem é o favorito para essa luta? Jean Silva ou Bryce Mitchell? E o que vai acontecer com o brasileiro em caso de derrota? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Caso você tenha gostado desse vídeo, tenho que te pedir para, por favor, deixar o seu like. Seu like faz esse vídeo chegar em mais pessoas e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se inscreve também. Cada inscrito novo é um baita incentivo para mim trazer cada vez mais vídeos aqui. Vai ter muitos vídeos sobre as lutas desse sábado. Então, para você não perder nada, você precisa ativar o sininho. Não perde também o meu último vídeo, onde eu falei sobre o Diego Lopes, que é zebra na luta contra o Alexander Volkanovski. Será que o brasileiro realmente não vai se tornar campeão? Corre lá para assistir e saber a minha opinião. Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.